o que é isso? Para quê? Não pode ser. A vida não pode ser assim sem sentido, asquerosa. E se ela for realmente tão asquerosa e sem sentido, nesse caso, para que morrer e ainda morrer sofrendo? Alguma coisa não está certa. E é assim que a gente começa então o vídeo de hoje, no qual eu vou falar sobre a morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lígia Alter e hoje, como eu já dei o spoiler, vamos conversar um pouquinho sobre a morte de Ivan Ilitch. Mas pessoal, antes da gente começar a resenha, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no botãozinho vermelho do canal, ative os sininhos para as notificações, curta esse vídeo para ajudar a nossa comunidade do Literalter crescer, ok? Bom, então o Tolstói vai publicar esse livro em 1886, após um apelo, segundo aqui, né, a parte de trás do livro, após um apelo do Ivan Turgenev, que é outro escritor, publicou aquele Pais e Filhos, Diário de um Homem Supérfluo, entre outros títulos. Então ele vai fazer um apelo pro Tolstói, que aparentemente, né, tinha desistido dessa vida de escritos e tudo mais. E ele faz esse apelo porque ele tá no leito de morte dele. Então ele fala: o meu último pedido para você é que você volte às letras, volte a escrever. Então Tolstói publica esse livro em 1886. Nesse ponto ele já tinha escrito Ana Karenina, ou Karenina, sei lá, Guerra e Paz. Ele já era um escritor mais experiente. Esse acho que foi o 7º livro que ele publicou. Então ele já era um autor um pouco mais conhecido, talvez até um pouco renomado, né, na época. Então ele faz essa publicação que é, por alguns autores, né, considerada por alguns autores, uma das maiores obras russas e da literatura mundial. Bom, essa novela aqui, na verdade, ela vai falar, obviamente o título já diz, sobre a morte de Ivan Ilitch, mas não somente sobre a morte desse personagem específico. Ele vai falar sobre a morte, sobre o significado, né, consequentemente, sobre o significado da vida. Então, para quem aí tá entrando nesse livro, nessa leitura, sem saber do que se trata, como eu, assim como eu, né, já esteja preparado, porque é um livro que vai falar muito sobre os incômodos da morte, da pré-morte, enfim, né, e sobre reflexões que a gente deveria fazer sobre a nossa vida, sobre o nosso tempo aqui vivendo, certo? Bom, então vamos lá. No primeiro capítulo, o leitor já vai entrar nesse ambiente onde o Ivan Ilitch já morreu. O primeiro capítulo começa com alguns colegas dele de trabalho conversando sobre: ai, nossa, ele morreu, então quem vai ficar com o cargo dele? Porque o Ivan Ilitch, a gente vai conversar já, ele conseguiu aí, a duras penas, né, depois de um tempo, um cargo de juiz, muito bom, muito cobiçado por muitas outras pessoas, outros colegas de trabalho. Então a gente já começa a perceber, a princípio, que ele mal morreu e as pessoas, os colegas, os amigos, né, de jogo, de whist dele, pensaram mais sobre o cargo dele, que foi liberado agora, né? Pensaram assim: que bom que foi ele que morreu e não fui eu. Então, entre esses amigos, tem o Piotr Ivanovich, se não me engano é assim que tá escrito aqui, né? Agora como se fala eu já não sei, porque eu não manjo nada de russo. Esse amigo, que é um amigo tecnicamente de mais tempo, que estudou com ele na faculdade e tudo mais, ele vê as pessoas comentando assim, dessa forma sobre ele, e ele se sente um pouco, né, incomodado, e ele sente que ele tem meio que a obrigação de ir até o velório, conversar com a esposa, porque ele conheceu o Ivan Ilitch há mais tempo que os outros, enfim. Então ele resolve ir lá no velório do Ivan Ilitch. Quando ele chega lá no velório, tem algumas pessoas, enfim, chorando e tudo mais, mas não é um velório daqueles que tá cheio de gente. E enfim, aí ele vai conversar com a esposa de Ivan Ilitch, e a primeira coisa que ela fala que precisa da ajuda dele, do amigo, que trabalha também, né, enfim, com essas coisas mais políticas. Ela vai perguntar como que ela consegue, se haveria algum jeito de conseguir uma pensão maior, porque a pensão que ela estava ganhando agora, e que ela já conhecia, né, que ela ganhava também como salário do marido, não estava dando para os gastos e tudo mais. Ou seja, gente, a esposa do próprio Ivan Ilitch, sabe, tá no momento ali onde o cara tá morto em cima da mesa e a mulher fala desse jeito. E ela também comenta, né, dos últimos dias de vida dele, que foram só, assim, gritos de agonia e tudo mais, ninguém conseguia chegar perto. E ela
se colocou num quarto super afastado do quarto do Ivan para não ter que ouvir os gritos horrendos que ele dava, né, nos seus últimos dias de dor, assim, ele tava com muita dor. Então a gente percebe que a esposa, ao invés de apoiar e ficar perto do marido, não que isso seja uma obrigação, né, mas enfim, quando a pessoa tá morrendo, geralmente é o que acontece, né? E ela não, ela foi se esconder lá em um quarto porque ela não aguentava mais ouvir os gritos de sofrimento dele. E esse é o primeiro capítulo. E aí, após esse primeiro capítulo, a gente vai começar a ler muito sobre a vida, a trajetória de vida desse personagem Ivan Ilitch. Ele é uma pessoa que sempre fez tudo certinho, sempre fez assim, tudo que era necessário para chegar e conquistar um status para ele que ele gostava. Ele queria pertencer à alta sociedade, ele queria ter um cargo muito bom, um cargo no judiciário, enfim, que depois ele conseguiu. Queria ser essa pessoa que tinha esse status de permanecer, de estar na alta sociedade. Então ele foi caminhando, fez faculdade de direito e tudo mais, foi caminhando para isso, até que certo ponto ele estava no emprego já, ok. Ele casou com a Petrova, Praskovia Fyodorovna. Então ele conhece também a esposa dele. Eles casam, eles são super felizes, assim, ele se sente essa felicidade, sabe? Ele sente a felicidade nessas coisas mais simples e que ele deveria estar fazendo, enfim. Ele gostava até da esposa dele e tudo mais. Até que as coisas começaram a caminhar não tão bem. Ou seja, a esposa dele engravidou e ela começou a ficar com ciúmes dele, começou a ter umas atitudes que ela não demonstrava. E também o Ivan, ele vai perder o emprego dele, ele vai tomar um puxão ali no tapete e ele fica possesso da vida. E ele decide então ir pro interior, deixar essa casa que ele está agora. Ele pega as coisas, chama a esposa e eles vão pro interior. E aí ela tem os filhos lá, o casamento começa a ir não tão bem. Ele começa a ficar muito mais tempo no trabalho do que em casa. Mas então, depois ele vai conseguir, né, esse cargo que eu já mencionei anteriormente de juiz, que é um cargo muito bom, vai ser legal pra ele. E ele vai pra cidade e começa a construir uma casa, porque ele tem essa vontade de se provar. Então ele vai construir essa casa, vai mobiliar tudo, vai deixar tudo nos trinks e depois vai chamar a esposa, os filhos e tudo mais pra ver, olha só, né, o que eu consegui conquistar agora com esse meu novo cargo e tudo mais. Ele queria mostrar mesmo, dar um recado pra todas essas pessoas que duvidaram dele. Enfim, nessa reforma, quando a esposa volta e tudo mais, ele vai sofrer um acidente, que eu não vou falar qual é. E é aí que vai começar a jornada dele de descoberta sobre o que realmente é a dor, sobre o que é a morte, sobre como a morte está se aproximando dele. E ele, consequentemente, vai pensar sobre o significado da vida. Se ele aproveitou realmente a vida dele, ele foi feliz, ele está feliz no casamento. Então, haverá personagens ali que vão participar ativamente desse processo dele, né, de descoberta. Há personagens que vão conseguir ajudar ele de certa forma, outros personagens não. Então, assim, é uma novela bem curtinha. Ela tem 70 e poucas páginas. É, mais ou menos isso. Só que, assim, é um livro denso. Embora ele seja curto, ele é um livro muito profundo, sabe? A forma como o Tolstói escreve realmente é... Ai, gente, ela é objetiva no que ela precisa ser objetiva, mas ela também te faz refletir muito. Ela não é tipo um texto objetivo sem te deixar refletir, sem te deixar pensar, sem plantar aquela sementinha no seu pensamento, né? Na sua consciência. Então eu gostei muito da escrita dele, do jeito que ele conduziu essa história, porque eu acho que realmente o intuito dele era plantar essa semente na gente, no leitor, sabe? Tipo, você está realmente aproveitando sua vida? Você é feliz? Você sabe o que realmente é a dor, é a morte? Então, é um livro que vai te fazer, consequentemente, né? Muito provavelmente, refletir sobre esses aspectos, não só na vida do personagem, mas também na sua própria vida. E eu acho excelente livros que tratem sobre a morte. Eu acho excelente quando a arte, em geral, música, cinema, livros, literatura, né? Pintura, enfim, tratam sobre a morte, porque é um assunto que realmente é difícil. É difícil da gente lidar, é uma coisa que, assim, é a única coisa que não tem jeito. Então eu acho super importante a gente entrar em contato com esse tipo de narrativa, com esse tipo de discussão, porque
é inevitável. É inevitável. Inclusive, tem uma parte em que o Ivan Illich, ele valoriza muito o cargo dele de juiz, que ele conseguiu, e ele até pensa, né? Ah, eu poderia agora tirar o seu cargo, tirar o cargo daquela pessoa, tirar o cargo de outro, porque agora eu tenho esse poder. Só que a morte, ela vai olhar pra ele e ele não vai ter como definir isso. Nem com o maior poder, que é esse poder que ele tem, judiciário, né, de ser juiz, de mandar, de decidir, nem com isso ele vai poder se livrar, assim, desse olhar, desse beijo da morte. É maravilhoso, não tenho o que falar, gente. Eu indico muito pra vocês. Eu li nessa edição da Editora 34, que eu postei lá no Instagram. Se você não me segue, me siga lá. Com tradução do Boris... Esses nomes difíceis. Com tradução do Boris Schneiderman e com o pós-fácil, apêndice e tudo mais, do Paulo Ronay. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ative o sininho para as notificações, curta esse vídeo, comente aí se você já leu, o que você achou, se você ainda vai ler. Me siga também no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo, @literalter. E é isso. Um beijo e até a próxima!